Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Mais uma noite de trabalho, mais uma noite de estudo, mais uma noite em que agradecemos a Moacir por abrir as portas dessa casa para nós. Sejam bem-vindos à nossa casa mais uma vez, aqueles que já são nossos frequentadores habituais, para aqueles que se encontram pela primeira vez aqui, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores da casa. Hoje trazemos a nossa querida irmã Ana Veloso, trabalhadora, voluntária da FEP, Federação Espírita Pernambucana, trazendo como proposta de estudo para a noite de hoje a verdadeira propriedade. Para nossa harmonização, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 50, conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. Todavia, a quem pertencerão, de fato, os acervos patrimoniais do mundo? A resposta é clara, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, que tem o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina. Cumpre-nos, então, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar e as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. Todavia, cada espírito, relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação, nos menores departamentos da realização terrestre, onde foi chamado a viver. Vamos agora para a nossa prece, para o início das nossas atividades da noite. Elevemos o nosso pensamento ao alto e roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós, para que aqui possamos vir em mais uma noite de reflexão e de estudo sobre o Evangelho do Mestre Jesus, aproveitando o momento em que aqui estamos irmanados, vibrando em um só pensamento, em uma só causa. Enviamos as nossas vibrações positivas a todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades no sul, devido às fortes chuvas que ali ocorreram. Aos desabrigados, aqueles que desencarnaram e a todos que estão, nesse momento, passando por dificuldades. Que a espiritualidade maior, que o Mestre dos Mestres, possa enviar o socorro a cada um, de acordo com a necessidade e o merecimento de todos. Que o Senhor nos abençoe, proteja essa nossa casa, forneça à nossa irmã Ana, que fará uso da palavra, o auxílio necessário
para alcançar os corações necessitados da noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Minha querida irmã, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Boa noite. E agora? Chegou? Então, uma alegria estar com vocês nessa noite. É um momento muito especial, onde meu coração, meu espírito, ele se rejubila de estar nessa casa. Agradecer o convite dos irmãos que fazem a casa de Moacir, trazer nosso abraço. Dizer que toda vez que eu venho aqui, o tema tem tudo a ver com o que eu preciso estudar. E algumas coincidências que não são coincidências, a ação da espiritualidade amiga conosco, são bem interessantes. O Exórdio, essa lição do livro do Exórdio, já é a terceira vez que eu fui para a federação, eu vim em casa fazer o exórdio do meu evangelho no lar, aí caiu nessa lição. Aí fui à federação assistir uma palestra, caiu. Quando caiu, e essa lição me tocou muito profundamente, tem tudo a ver com o que a gente vai trazer hoje para vocês. E aí, quando eu fui à federação, o exórdio foi com a mensagem de Paulo, que é um dos, digamos assim, dos evangelizadores, né, dos apóstolos, com o qual eu tenho muita identificação por conta das suas cartas. E da leitura das cartas, do dom maior, que é a caridade, né, da carta aos Coríntios, que ele fala sobre o Paulo. Esse trecho nos convoca a olhar para nós mesmos. E nada mais importante do que o autoconhecimento que a doutrina nos ensina e nos recomenda, para que a gente possa pensar sobre esse capítulo do Evangelho de Jesus, que me foi pedido, que é o capítulo 16, que tem: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon eu vou traduzir aqui, os bens materiais, as moedas, o dinheiro, as posses. Instruções dos Espíritos e a verdadeira propriedade. Então, começando a nossa reflexão de hoje, eu vou entrar na parábola do mal rico, que é uma das parábolas desse capítulo do Evangelho de Jesus. E aí, nessa parábola, conta a história de um homem que ele era muito rico. Ele vestia púrpura, ele vestia, a sua roupa tinha tecidos finos. E esse homem, na casa dele, ele tinha muitas posses, ele tinha muitos alimentos, ele tinha muito pão, muito vinho, banquetes. E na porta da casa dele vivia estirado lá, cheio de chagas, com muita fome, precisando de apoio, de ajuda e cheio de dificuldades, uma pessoa à porta da sua casa que se chamava Lázaro. E o Lázaro vivia ali, olhando o movimento da casa do rico, onde tinha muita fartura, e para ele não sobravam nem as migalhas dos pães que eram servidos nos banquetes na casa do rico. E aí acontece que o pobre Lázaro, que os cães lambiam as suas chagas, e ele não tinha nem com o que vestir direito, nem como se locomover, de doente que lá estava, inclusive com hanseníase. E aí, esse pobre veio a desencarnar, foi levado ao seio da espiritualidade amiga sob os cuidados de Abraão. E Abraão o recebeu e a espiritualidade o recebeu. Vai que o rico também
ao seu turno, desencarna. Aquele rico que vestia púrpura, tecidos finos, fazia banquetes, tinha muitas posses. Esse também vai. E conta a parábola que o rico chega ao inferno. E nesse local onde ele se encontrava, de muito sofrimento, muita dor, muitos tormentos, chegava num certo momento que ele conseguiu levantar o olhar e avistou Abraão e Lázaro do outro lado. E aí ele pede: Pai Abraão, por favor, me socorra, peça a Lázaro para colocar suas mãos em uma água límpida e trazer para colocar os pinguinhos dessa água na minha boca. E aí Abraão olha para ele com muita piedade e diz assim: infelizmente não podemos fazer isso. E ele nota que Lázaro estava lá ao lado de Abraão. Aquele Lázaro que era um mendigo que vivia na frente da sua casa, esperando algo de comer, algo de vestir, e que não recebia. E aí ele pede, e Abraão lhe responde: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre o local onde você está e o local onde Lázaro está. E aí o rico disse: eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa do meu pai, que diga essas coisas aos meus irmãos, para que eles não procedam como eu e não venham a parar onde eu estou e sofrer o que eu estou sofrendo. E aí Abraão diz para ele: mas será que se Lázaro for lá, ele vai ser ouvido? Teus irmãos têm Moisés, têm os profetas, têm os ensinamentos, e eles podem seguir. E aí o mau rico diz assim: ah, mas se eles virem Lázaro ressuscitado dos mortos, eles poderão acreditar. E Abraão diz o seguinte: se algum dos mortos for ter com eles, eles farão penitência, o rico diz. Mas Abraão diz: se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Qual é a moral contida nessa parábola do mau rico? Abraão diz para ele: você teve todas as oportunidades, todas as chances para poder exercer de fato o que foi pedido para você. Porque a riqueza, muitas vezes, é uma das provas mais difíceis. E o mau rico não soube, ao seu turno, compartilhar a sua riqueza com aqueles que dele precisavam. Porque, entrando na primeira parte do que a gente está trazendo, a verdadeira propriedade não é aquela que nós temos materialmente. A verdadeira propriedade é o que a gente consegue amealhar de tesouros que são próprios do amadurecimento espiritual, da reforma íntima. A verdadeira propriedade é aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar. E o mau rico sofreu por quê? Porque ele tinha muitas posses, mas ele entendia que para ele aquelas posses eram a verdadeira propriedade, era o que ele tinha. E Lázaro, que para os homens não tinha nada, tinha fé, tinha perseverança, tinha a existência para espiar
e para compreender que os valores do espírito são muito mais importantes do que os valores do corpo. A verdadeira vida é a vida do espírito, a vida do corpo, do material, ela é muito transitória. É só um pedacinho da nossa existência, enquanto espíritos imortais, esse corpo que nós vestimos. Nem ele é nosso. Nem ele. Porque ele também vai ser perecível. Então, o mal rico entendeu e queria que Abraão pedisse a Lázaro para ir falar sobre essas coisas com seus irmãos, porque tinham o mesmo procedimento dele. Valorizavam muito mais a aparência do que a realidade. E aí, com relação à vida futura, o Evangelho de Jesus nos orienta que a gente deve priorizar tudo que lá possa nos servir. Estou falando da vida material, do agora, mas a vida futura, quando a gente se despojar dessa veste material. A vida do espírito. E quais são alguns dos bens que a gente pode levar da nossa existência, passando por aqui e seguindo para a eternidade? A caridade. A prática da caridade, como diz Chico, é uma das portas, tá certo, para o bem viver e para a gente conquistar esses valores morais que vão fazer com que tudo que a gente tenha feito de bom e a caridade que a gente praticar seja revertida ao nosso favor na espiritualidade. Então, todo mundo já sabe que nosso bem, o bem que a gente faz, tá certo? Advoga a nosso favor no plano espiritual. E aqui também. Quantas pessoas passaram pela terra e elas marcaram a existência na terra pela caridade que elas praticaram, pelo despreendimento dos bens materiais com o qual elas viveram. Então, a caridade é uma das chaves para o nosso bem viver no mundo espiritual. E a prática começa aqui. E aí vocês vão dizer assim: mas eu preciso dos bens materiais, eu preciso do meu trabalho, do meu salário para sobreviver. Eu não estou dizendo que vocês têm que viver na mendicância para conquistar a salvação, entre aspas. Estou dizendo isso. A gente tem um elemento do Evangelho e dos livros que nos foram repassados pela espiritualidade amiga, que diz que nós temos que valorizar a lei do trabalho, porque também pelo trabalho é outro elemento que faz com que a gente compreenda, o espírito amadureça e possa também se elevar. Então, não estou dizendo aqui que é para a gente abandonar tudo que a gente tem, que é para a gente viver na mendicância e que é para a gente não se prover de bens necessários, eu estou frisando, necessários à nossa sobrevivência, até porque a gente tem um instinto de preservação e a gente precisa cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa existência, da nossa espiritualidade, da nossa psique. Então, para isso a gente precisa exatamente de adquirir bens materiais, nosso salário, um trabalho digno, né? Para a gente poder sobreviver. Mas o que eu estou tratando aqui é do uso em excesso, ou do mau uso das riquezas, ou do mau uso
da nossa própria materialidade enquanto espírito encarnado na Terra. Um outro elemento que nos serve muito para a nossa elevação espiritual é a bondade. O exercício da bondade faz com que a gente se transforme em pessoas mais delicadas, mais gentis, pacificadas, digamos assim. E a bondade também é um outro elemento fundamental que a gente deve levar da nossa existência do agora para as existências futuras e para a vida do espírito. Um elemento dificílimo, já falamos aqui uma vez, eu vim falar aqui sobre o perdão. Citei alguns casos da minha própria família, onde a prática do perdão aconteceu, e eu nunca esqueci dos exemplos de perdão que eu vi dentro da minha própria família, na sociedade, no meu local de trabalho, na casa espírita, nas palestras. E o perdão é um elemento fundamental. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele disse: eu preciso conversar com você pessoalmente. A gente estava falando pelo telefone. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo acabar com o rancor que eu tenho dentro de mim, de determinadas pessoas que me fizeram algum tipo de mal. Eu sou rancoroso, Ana. Eu guardo rancor. Eu ainda não consegui me libertar disso. E eu disse para ele: vamos conversar sim, porque eu vou aprender muito com você e espero fazer com que você reflita sobre isso. Porque quem sofre mais é quem não perdoa. A pessoa que guarda rancor, guarda mágoa, que é suscetível, que não consegue esquecer, ela vive com aquele peso dentro dela. Então, quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta de um peso. E foi isso que eu disse a ele. Eu disse: você está levando muito peso, meu amigo. Se liberte. Mas a questão do perdão, geralmente, a gente quer que as pessoas nos perdoem. Quando a gente comete algum equívoco, a gente vai lá e: me desculpe, eu me equivoquei, não era para eu ter feito isso. É tão bom quando a gente comete um equívoco e a pessoa faz: não, tem problema não vou ficar com raiva de você por isso. Mas a gente também tem que exercitar essa atitude de perdoar. Porque quem perdoa está livre do orgulho e da vaidade, duas chagas que atormentam a nossa vida. Algumas pessoas não conseguem perdoar porque acham, e a sociedade nos leva a crer, que quando a gente perdoa, a gente é besta, né? Mas fulano fez tanta coisa com Beltrano e Beltrano perdoou. Como ele é besta? Não tem nada a ver. O perdão, a primeira pessoa que se beneficia com o perdão somos nós. Antes mesmo daquele que a gente está perdoando. Tem gente que pensa assim: ah, mas eu não tenho mais como pedir perdão porque aquela pessoa que eu fui equivocado com ela, ela já está no plano espiritual. Peça em oração. Peça perdão em oração. Porque o Espírito vai saber que você está pedindo perdão a ele. E um outro elemento que faz com que a gente se eleve e se despreenda do que é material através da oração é também a paciência. E tem uma parte, inclusive, da lição sobre paciência no Evangelho que diz assim: que a paciência é benigna, que a paciência é fundamental para a gente adquirir esses tesouros espirituais.
Então, quando a gente estiver sofrendo, se a gente tiver paciência, e se a gente exercitar a paciência, a gente também está praticando um ato de caridade. Que é para a gente ter a paciência e praticar a paciência com o próximo. E o próximo também praticar conosco. Então, a verdadeira propriedade, né? Que é o que a gente vai levar de melhor, a paciência é um elemento. E a benevolência também é um outro elemento fundamental, tá? Para a gente conseguir alcançar esses tesouros, que são tesouros do Espírito, e não tesouros medidos através de dinheiro, moeda, bens, etc. Mas a gente vive num mundo onde ocorre desigualdade de riquezas, onde muitas vezes muitos irmãos não têm o que comer e outros exacerbam nos bens materiais, nas posses. Um relatório de uma organização chamada Oxfam, que é uma organização internacional de combate à pobreza e à injustiça social, aponta que 2/3 de todas as novas riquezas geradas no mundo nos últimos 2 anos foram acumulados por 1% da população, ou seja, 1% da população está acumulando a riqueza do mundo. A gente tem um dado que coloca que 90% da população produz uma riqueza que 10% da população do mundo se apropria dela. E aí o Evangelho é muito explícito quando diz que por que existem desigualdade de riquezas? Não é porque a humanidade foi criada, a Terra foi criada como um planeta de provas e expiações, e que a desigualdade de riquezas é justificada porque Deus não olha para todos e todas as pessoas. Não é isso. A desigualdade de riquezas muitas vezes acontece por responsabilidade da própria humanidade. Porque vocês percebam que a prova da riqueza que alguns recebem, ela vem com a responsabilidade de aplacar os sofrimentos de quem não tem. E por vezes, em lugar de aplacar esses sofrimentos, favorecer a outras pessoas, os ricos, a elite, que se diz, prefere acumular. É aquele caso também de outra parábola, do rico que tinha produzido muito nas suas terras, que é a parábola da avareza, que também está no mesmo capítulo. Ele produziu demais na agricultura, e ele já não tinha onde colocar aqueles grãos. E aí ele disse: eu vou construir celeiros maiores, eu vou colocar todos os meus bens, fruto do meu trabalho, da minha riqueza, nesses celeiros. E quando eu estiver em outro plano, eu vou poder sobreviver e viver desses recursos que eu amealhei e que coloquei nos celeiros. E aí ele dizia: minha alma tem reserva de muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que vai servir o que tu acumulaste. Ele achava que tudo que ele acumulasse, se ele guardasse, a alma dele ia aproveitar. Mas a alma dele não aproveitou de nada, porque nada daqui se leva. Mas tem pessoas que acreditam nisso. E aí São Lucas diz o seguinte:
é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. O mundo gerou 42 trilhões de dólares em 2 anos. Na última década, 1% mais rico do mundo acumulou 50% da riqueza mundial. Vocês acham que essa riqueza toda acumulada vai servir de quê? Em alguns anos, todos esses ricos não estarão mais na terra. E essa riqueza vai servir de quê? E aí, enquanto isso, a gente tem 1,7 bilhão de trabalhadores que vivem em países pobres e que não têm condições de uma vida digna, enquanto outros acumulam tesouros e riquezas. E aí no Evangelho também, nessa lição, a gente tem o chamamento de Jesus sobre a beneficência. E ele diz que a beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é de prevenir a miséria. Se esses que estão acumulando a riqueza, em lugar de guardar, de especular, estivessem prevenindo a miséria, a gente teria uma divisão mais justa da riqueza no mundo. Não é porque a terra não é capaz de produzir toda a alimentação para os que nela vivem. É porque nós, paulatinamente, estamos, enquanto humanidade, devastando a própria natureza. As tragédias climáticas que acontecem, as tragédias das hidrelétricas, as tragédias de rompimentos de barragens, muitas vezes são provocadas pela improvidência de grandes empresas que administram esses territórios. E aí, as populações que lá vivem, elas são prejudicadas por essa tentativa de acumular o que não vai se levar para o plano espiritual. E a beneficência é vista muitas vezes, infelizmente, como um mero assistencialismo. Como se diz aquela expressão, nós não vamos dar o peixe, nós vamos ensinar a pescar. Mas o peixe é necessário que seja dado também. Porque nós vivemos numa situação em que boa parte da população do mundo passa necessidade, passa fome. E a fome tem pressa, já dizia Betinho, da ação da cidadania. Então, é a importância da beneficência como um dos tesouros que a gente vai, acumular no plano espiritual. E aí o Evangelho nos fala sobre a brevidade da vida e tantas pessoas vivendo uma existência curta, pequena, nesse universo, pensa só com a preocupação só do bem-estar material e poucos pensam no aprimoramento moral. E aí o Evangelho vai dizer para a gente, um espírito protetor, aqui na lição também desse capítulo, vai dizer que por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, e se vangloriando de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos,
unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá para sempre. O que é que ele quer dizer aqui? Que a gente valoriza muito o corpo e pouco o espírito. E aí eu vou abrir um parêntese para a vaidade e o culto ao corpo e à beleza, que é outro desvio, porque há aqueles que pensam que cultuando o corpo, entre aspas, a beleza, entre aspas, eles estão fazendo aquilo que é o importante na vida. Eu não estou dizendo que é para negligenciar a nossa saúde, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para a gente saber dosar o que é o essencial e o que é o supérfluo. O essencial é a gente cuidar da saúde, cuidar do corpo, procurar na medida do possível, né, se alimentar bem, etc, etc. Até porque, quando a gente estiver no plano espiritual, vai ser perguntado como foi que a gente cuidou desse veículo que é o veículo necessário para a nossa existência, para a nossa encarnação e para o nosso próprio aprendizado aqui nesse mundo. Eu estou falando do exagero. E aí também na parábola do mal rico tem, né, uma lição interessante que eu pensei aqui, que diz: pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Novamente no Evangelho. Então, a prova da riqueza, muitas vezes mais difícil do que a prova da pobreza. Vamos pensar sobre isso. O homem só possui, de fato, então, como sua verdadeira propriedade, aquilo que lhe é dado a levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele apenas utiliza e aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, o Evangelho também nos diz que nem sempre a inteligência ela caminha para e passo com a moralidade. Ou seja, a aquisição da inteligência, da intelectualidade, nem sempre uma pessoa que tem esses atributos consegue também avançar no sentido moral. E o que nós temos que perseguir na nossa reforma íntima, na nossa autoiluminação, é a autoelevação moral. Porque, novamente, eu não quero dizer aqui que a gente não deve estudar, se instruir. O Evangelho nos diz, como espíritas, instruí-vos, que a gente deve estudar, que a gente deve ter uma fé raciocinada, com base nos estudos, nas leituras, nas reflexões. O que eu estou querendo dizer é que a gente deve dar o mesmo peso à nossa evolução moral, que a gente também é exortado a dar à nossa evolução intelectual.
Então, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que será muito mais de utilidade no outro mundo do que neste, que são as qualidades morais. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus, no Evangelho de Jesus, nos convoca a isso. A orientação foi dada por Jesus no penúltimo versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E foi dita após o Senhor discorrer sobre nossas preocupações, nossas buscas para a satisfação das nossas necessidades materiais, sejam elas reais ou fictícias. E aqui eu vou trazer só um comentário sobre necessidades fictícias, porque muitas vezes a publicidade faz com que a gente pense que a gente precisa de determinados objetos, bens materiais. Impõe para nós a necessidade do consumo exacerbado e faz com que a gente pense que a gente só vai ser feliz se tiver um determinado bem material, uma determinada roupa de marca, um determinado tênis, uma calça, um vestido da última moda, etc, etc. Nada disso produz a verdadeira felicidade. Você pode até ter uma alegria momentânea por adquirir aquele bem, mas não são essas aquisições que vão fazer com que a gente seja feliz na limitação do que é ser feliz nesse mundo, Então, quando a gente chega no mundo dos espíritos, não vai ser perguntado para a gente: o que era que você tinha na terra? Aquele corpo, aquela calça, aquele carro, aquela casa, aquele emprego, aquele posto. Eita, cheguei no plano espiritual. Fui político. Eita, tapete vermelho. Não é isso. Nada disso vai ser perguntado a você. Não vai perguntar se você era um príncipe ou um operário, se você era uma trabalhadora doméstica ou se você era um guardador de carros. Nada disso. O que vai ser perguntado é: o que é que você traz com você? Não vai ser avaliado o bem que a gente tinha, o que a gente deixou, se era graduado, pós-graduado, pós-doutorado, ou se era uma pessoa que só tinha o ensino médio. Não é isso. Não é isso, gente, que vai ser perguntado para a gente. Nem as virtudes, Nem todas a soma das virtudes é que vão ser levadas em consideração. O operário, nesse aspecto, pode ser muito mais rico do que o príncipe. E aí ele pode até alegar: mas antes de partir da terra, eu paguei peso de ouro a entrada no outro mundo. E aí a espiritualidade vai dizer para ele: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Então a prática do bem ainda é e sempre será a nossa advogada no plano espiritual. E aí Chico Xavier diz o seguinte: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Então, praticar o bem pode gerar uma alegria, um prazer, uma sensação de felicidade, que é muito superior a essa sensação fictícia, ilusória da aquisição de bens materiais. Mas a gente vive nesse mundo ainda muito materializado,
em que o tempo todo nós somos convocados a competir para ter o melhor carro, a melhor bicicleta, a melhor moto, a roupa melhor, a escola melhor. Nós somos convocadas o tempo todo a isso. Enquanto que é tão raro que a gente seja convocada a pensar e a refletir fora da casa espírita ou fora de outra casa religiosa ou de caridade, aquela convocação. O que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para ter uma existência melhor? Quantas vezes a gente pensa nisso todos os dias? Qual é a melhor versão de mim que eu vou lapidar para quando eu estiver no plano espiritual, eu seja recebida com amor por aqueles que me antecederam aqui? Temos consciência de onde se encontra esse tesouro? Sabemos dar valor às coisas? Os valores da alma, os amores, as virtudes, os ensinos, estes ficam conosco, e não há quem possa roubá-los. Permaneçamos assim, firmes, mesmo diante das duras provações do mundo material, que por vezes nos colocam em difíceis privações. Então, nesses momentos, somos levados a pensar: ah, mas isso só acontece comigo. Por que aquele ali tem a estrela virada para o céu e a minha nasceu virada para o subsolo? Por que a grama do vizinho é mais verde e a minha grama não é? Por que fulano conseguiu um emprego que está ganhando 2 vezes o que eu ganho e eu estudei, eu passei no concurso e meu salário é pequenininho? Por que a gente tem que se ocupar em olhar para o outro nesse sentido? Por que a gente não olha para o outro para aprender as virtudes morais? Poxa, fulano é um exemplo porque é uma pessoa tão paciente. Poxa, vou olhar para Beltrano. Beltrano faz a caridade, olha para aí. Toda semana Beltrano vai levar sopa para as pessoas que estão em situação de rua. Uma vez por mês, fulano vai lá no banho fraterno, dobrar as roupas e ajudar a distribuir. Dona fulana costura para os pobres. E eu? O que é que eu estou fazendo com a minha existência? Qual é a minha verdadeira propriedade? O que é que eu estou fazendo por mim? Ajuntai tesouros no céu, disse no Senhor. Fortuna, beleza, poder, nada disso atravessa os portais da eternidade. É insano comprometer a própria dignidade espiritual em conquistas transitórias. Tudo o que será constrangido a deixar constitui apenas uma posse transitória. E o que a gente conquista no campo da moralidade, a gente nunca vai perder. Porque são lições que nós aprendemos. Também o Evangelho, né? E o momento espírita também aqui nos chamando a atenção. E aí, Constantina, 1863, o Lacordaire diz assim: não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito naquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente por empréstimo. Até a inteligência
que nós recebemos, ela é por empréstimo. E ela tem que servir à humanidade. Na verdade, nós devemos pensar que tudo que a gente tem é para servir à humanidade. É ao coletivo e não ao individual. E aí tem uma pergunta aqui, 716, do Livro dos Espíritos, do capítulo 5, que diz o seguinte: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite nas suas necessidades, mas os vícios alteram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. E aí a gente tem que pensar o que é o supérfluo e o que é o essencial. O tempo todo. Tem uma lição, inclusive, do ESD sobre isso. Está terminando meu tempo? 10 minutos, né? Obrigada. O que é o essencial e o que é o supérfluo? E aí, nessa lição do Livro dos Espíritos, tem um comentário que diz o seguinte: os desregramentos que provoca fazem com que a natureza animal tenha nele preponderância sobre a sua natureza espiritual. Então, é o uso desregrado dos bens materiais, é o uso desregrado do nosso próprio corpo, que faz com que a gente perca a nossa natureza espiritual. O atrativo dos bens materiais funciona também como prova para o espírito que passa por uma experiência reencarnatória. A Terra, ensina os espíritos superiores, produzirá sempre o necessário, se o homem souber contentar-se com o necessário. O problema é que a gente não se contenta com o necessário, a gente vai atrás do supérfluo. Mas aí tem um livro que é da mediunidade de Chico Xavier, que é Voltei, é a história do irmão Jacó, que era um trabalhador da casa espírita, e ele vai para o plano espiritual e ele faz o resgate nesse livro de algumas experiências que ele vivencia assim que ele desencarna. E esse livro tem um trecho que me chamou muita atenção, que eu vou compartilhar com vocês, que é sobre o Espiritismo, sobre a doutrina de Jesus. E esse trecho chama muita atenção porque tem relação com a lição de hoje. O Espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia das almas. Não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda a própria conversão ao infinito bem. Se a gente se converte ao infinito bem, a gente vai passar a entender que a verdadeira propriedade está no que a gente não pode levar como material. Mas a gente tem a doutrina para nos dizer que o tempo não está contra nós. Se a gente pensa, mas eu já fiz tanto isso, já me prendi tanto a um material, mas você tem tempo. Nós temos tempo nessa caminhada evolutiva. Nós podemos, se a gente se propuser a fazer essa transformação íntima, a abandonar esses conceitos e preconceitos que fazem com que a gente pense que tudo é o aqui e o agora e não se preocupe com o cuidado do espírito. A gente pode recorrer à oração. A gente pode entender que só o bem salva e ilumina. A gente pode transpor essas marcas e essas imperfeições através do aprimoramento íntimo. E aí,
A morte vai nos conduzir à nossa própria consciência. E essa consciência, quando é alimentada por esses valores da benevolência, do perdão, da bondade, da caridade, essa consciência, ela vai ficar em paz. Muito obrigada, boa noite. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho dessa lição da verdadeira caridade, que está aqui, gente, novamente, tá certo? No capítulo 16 do Evangelho de Jesus. Muita paz para vocês, que retornem aos seus lares com Jesus, com Deus. E eu estou aqui à disposição da casa, novamente agradecendo. Tenham certeza que quem aprende mais está aqui nesse momento. Muito obrigada.